Profecias de São Francisco de Assis. Sobre a Grande Tribulação. Introdução. Giovanni di Pietro di Bernardone, o mais conhecido como São Francisco de Assis, viveu de 29 de abril de 1182 a 3 de outubro de 1226. Foi um frade católico nascido na Itália. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a Ordem Pobre dos Frades Menores, comumente chamada de Ordem Franciscana, que renovaram o cristianismo de seu tempo, com o hábito de sair pregando a palavra, enquanto que as outras ordens religiosas de sua época costumavam trancar-se em mosteiros, e com sua crença de que o Evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas da humanidade, assumiu a prática da caridade, procurando colocar em prática a humanidade ensinada pelo próprio Cristo. A profecia de Francisco de Assis faz referência a um período de grande tribulação, perseguições e massacres violentos que os cristãos sofreriam após a queda do Império Bizantino e a ascensão do Império Otomano. Porém, mais especificamente fala sobre um papa que se infiltrou na ordem da Igreja, assumindo o lugar do papado, sem ter sido eleito. Historicamente, alguns papas se enquadram nessa profecia, mas o que mais se enquadrou perfeitamente foi o Papa Júlio II, que assumiu o papado 50 anos após a queda do Império Bizantino, que foi quando os otomanos tomaram Bizâncio e começaram a ganhar o domínio sobre a Europa, pelo comando do sultão Maomé II, em 1453. O Papa Júlio II era de família nobre, que atuava no meio político. Ele não era um cristão praticante. Por meio de articulações políticas, fez acordos com nobres suíços, que lhe forneceram forças militares chamadas de Guarda Suíça. Apoiado por esses militares, perseguiu e matou um número considerável de clérigos da ordem sucessória papal originária e todos que se opuseram a ele, e com isso usurpou facilmente o trono papal, sem ter sido eleito ou preparado para isso. Governou de 1503 a 1513. Mudando a doutrina originária da Igreja, ele solicitou o Concílio de Latrão V, dentre muitas outras doutrinas. Ele aboliu a crença milenar da prática da caridade e das boas obras como mérito da salvação, e começou a ensinar e praticar a venda de perdões, indulgências, aos cristãos para financiar a construção de uma nova Basílica de São Pedro. Ele era amigo particular e mentor dos famosos pintores e escultores, Bramante, Rafael e Michelangelo. Foi durante o seu papado, inclusive, que Michelangelo pintou o icônico teto da Capela Sistina. O Papa era um grande amante das artes e das esculturas. Acredita-se que ele tenha sido um dos precursores, ou quem deu início à tradição de confeccionar imagens de esculturas e de santos, que é adotada até hoje pela Igreja Católica. Considerado o Papa que deu início ao Renascimento. Ele solicitou a Michelangelo que esculpisse para ele uma tumba, onde deveria ter uma escultura grande de Moisés, além de outras 40 esculturas menores. Mas no fim, o projeto foi concluído apenas com a escultura de Moisés, Raquel e Léa, por seu sucessor. Apelidado de Papa Guerreiro ou Papa Temível, ele escolheu seu nome papal não em homenagem ao Papa Júlio I, mas em emulação a Júlio César. Em seus 9 anos de papado, teve várias amantes. Uma delas era comprovadamente sua filha. 4 anos após sua morte, iniciava-se pelas mãos de Martinho Lutero em 1517, na Alemanha, o protestantismo, que inicialmente publicamente questionava a falsa doutrina das indulgências imposta pelo Papa Júlio II, que era a compra do perdão dos pecados, da salvação e da libertação das almas dos mortos do purgatório, através de pagamentos em dinheiro e donativos à Igreja, a negociação de cargos eclesiásticos através do dinheiro, e o casamento de membros do clero, além de questionar a autoridade e riqueza papal da época. Durante esse período e início do protestantismo, houve grandes confusões no seio da Igreja, reformas e grandes divisões. Diante de tantas confusões e diversas interpretações,
O próprio protestantismo se desviou em alguns aspectos da doutrina cristã originária, dividiu-se entre si mesmo, tornando-se uma nova religião, que se ramificou para diversas vertentes e interpretações, negando e condenando todos os outros livros do cristianismo primitivo. Assumiu que apenas 66 livros eram inspirados, e portanto, dignos de crédito. Início da profecia. Francisco de Assis, tendo convocado seus irmãos, pouco antes de morrer, em 1226, os advertiu sobre as tribulações que viriam sobre eles no futuro, dizendo: meus irmãos, hajam com força, sede firmes e fortes, esperando no Senhor. Pois depois de um tempo, há de se iniciar um período de grande tribulação e aflição em que choverá sobre os cristãos grandes perigos, embaraços temporais e espirituais. Nestes dias, a caridade de muitos esfriará e a iniquidade dos iníquos abundará. O poder dos demônios será maior do que o habitual. A pureza imaculada da nossa ordem e também de outras da nossa fé religiosa serão murcha, tanto que muito poucos cristãos vão querer obedecer aos verdadeiros mandamentos de Cristo e da Igreja Romana, que é um coração sincero e a caridade perfeita. No momento decisivo desta grande crise, se levantará um personagem não canonicamente eleito. Ele assumirá o lugar do papado, e habilmente se empenhará em comunicar a muitos, disfarçado de cristão, o veneno mortal de seu erro. Então os escândalos se multiplicarão no meio da Igreja Romana. Nossa congregação cristã será dividida, e muitos entre as outras ordens serão completamente destruídos, porque seus membros não se oporão, mas consentirão com o erro que será ensinado. Haverá tantas e tantas opiniões e divisões entre o povo, assim como entre religiosos e clérigos, que se esses dias ruins não fossem abreviados, como os evangelhos proclamam, até mesmo os eleitos cairiam na prática dos ensinamentos erráticos. Isso se em tal furacão eles não fossem protegidos pela imensa misericórdia de Deus. Então nossas regras e nosso modo de vida, de humildade, pobreza, boas obras e caridade, serão atacados violentamente por alguns. Surgirão tentações terríveis. Mas aqueles que foram testados e continuaram no caminho do bem e da prática da caridade, receberão a coroa da vida. Haverá vida eterna para aqueles que se mantiverem firmes e calmos, colocando sua única esperança em sua fé cristã, e que resistirão firmemente às tentações, que foram permitidas para a prova dos eleitos. Aqueles que, no fervor do Espírito, se apegarem à prática da piedade, praticando a caridade e zelando pela verdade, serão perseguidos e insultados e serão tratados como desobedientes e cismáticos. Porque seus perseguidores, incitados por espíritos malignos, dirão que é uma grande homenagem a Deus, matar e fazer desaparecer da terra esses homens. Então o Senhor será o refúgio dos aflitos e Ele os salvará porque eles terão esperado nele. E então, para se conformar com sua cabeça, eles agirão de acordo com a fé e escolherão obedecer a Deus ao invés dos homens, ganhando a vida eterna pela morte. Não querendo consentir com aqueles ensinamentos erráticos e com engano, eles absolutamente não temerão a morte. Então a verdade será mantida, oculta e em segredo durante muito tempo por pregadores do Evangelho, enquanto que outros a pisotearão e a negarão. A santidade em vida será ridicularizada por aqueles que professam a fé cristã apenas no exterior. Será por causa disso que nosso Senhor Jesus Cristo enviará para eles, não um pastor digno, mas um exterminador. Comentário: nessa parte final, onde se diz que o Senhor enviará para eles, não um pastor digno, mas um exterminador, está fazendo referência ao avanço e domínio dos turcos otomanos sobre a Europa, que culminou com a morte e o extermínio de muitos cristãos. Fim. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e procure sempre interagir com o canal para que o YouTube possa lhe encaminhar um alerta de novos vídeos assim que forem postados. Se você gostou desse audiolivro, deixe o seu like e comente sobre o conteúdo. Compartilhem os audiolivros do canal em suas redes sociais, blogs e sites e ajude-nos na divulgação do conhecimento
Também não deixe de nos acompanhar pelo Facebook. E se desejar uma interação maior, participe do grupo do canal no Telegram. O link está na descrição. Até a próxima!